Olá, estou aqui para passar os recados para você. Nós somos a Igreja Metodista Renovada do Parque São Sebastião e terça-feira acontece o nosso Tadel. Às 19 horas nós estamos participando conjunto com a nossa sede. O apóstolo Gel está dando palavras direcionadas, palavras abençoadas. Faça parte disso. Se você quiser participar, deixa aí nos comentários. Quarta-feira está acontecendo nossas células, um momento de unidade, um momento de união, mesmo longe. Às 20 horas, participe também, está acontecendo pelo Zoom. Se você também quiser participar, deixa aí no comentário. Quinta-feira está acontecendo nossas quintas online. Às 20 horas está sendo um momento abençoado, que várias pessoas estão trazendo as palavras e está sendo um momento grandioso da presença do Senhor. Sexta-feira é sexta de milagres, é vigília de milagres e você tem que participar. Está acontecendo das 20 horas, das 22 horas até a meia-noite. Faça parte disso. Está acontecendo também pelo nosso Zoom. Então, se você quiser participar, também deixe aí nos comentários. E, finalmente, domingo, às 19 horas, está acontecendo o nosso culto de celebração. Nosso amado pastor Luciano está trazendo palavras direcionadas por Deus. Faça parte disso. Amamos vocês. Fique preparado para a palavra, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um culto online. Nós somos a Igreja Metodista Renovada do Parque São Sebastião. É um grande prazer estar entrando aí na sua casa. Obrigada por estar nos ouvindo. E para os irmãos da nossa Igreja Metodista Renovada, Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe a sua família. Você que está, às vezes, a primeira vez que está nos ouvindo, sejam muito bem-vindos. Que Deus te abençoe. A palavra de hoje é a identidade do cristão. Queridos, como nós temos aprendido o quanto é importante nós sabermos a nossa identidade em Cristo. Isso é muito sério, é muito importante, porque quando nós sabemos quem somos, fica muito mais fácil. Pode vir toda palavra contrária, a gente pode ouvir coisas coisas diferentes, mas eu ouço aquilo e não absorvo, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Então é muito importante que eu e você saiba quem nós somos em Cristo. E a palavra do Senhor fala grandes coisas sobre nós, né? Que nós somos filhos amados, geração eleita, sacerdote santo. Nós somos ovelha do Senhor. Nós somos a igreja de Cristo. Nós temos, o Senhor fala, a Bíblia toda fala muita coisa a nosso respeito. Mas hoje eu quero falar com você sobre a identidade do cristão, que está lá no Salmo 23. Salmo tão conhecido nosso, né? Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 23, do versículo 1 ao versículo 6. A palavra do Senhor fala: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cajado, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Amados, esse salmo é um salmo que Davi escreveu. E nós vemos aqui que é um salmo escrito. Davi, ele foi pastor de ovelhas e ele sabia muito bem o que era ser pastor de ovelhas. E ele também sabia o que era ser ovelha de um pastor. Então esse salmo aqui é o salmo que Davi está falando, é um salmo de uma ovelha falando do seu pastor. Então é um salmo de quem é ovelha e sabe quem é o seu pastor. Aleluia!
Por isso ser um salmo tão assim, um salmo esperançoso para nós, né? Um salmo que nos traz conforto. Mas tudo isso aqui é para quem é ovelha. Então, a sua identidade, eu e você temos que saber que somos ovelhas de Jesus. Amém? Então, esse salmo, Davi, ele fala aqui de forma maravilhosa para nós. Como é um pastor, o que o pastor faz, como que o pastor conduz as suas ovelhas. Então, é isso que está falando aqui. E Jesus, ele fala que nós somos ovelhas. Amém? Eu quero que você abra lá em João 10, do 1 ao 5. João 10, do 1 ao 5. A palavra diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, desculpa, vamos lá de novo. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Até aqui, amém? Jesus, ele faz aqui uma comparação de seus seguidores, uma comparação dos seus discípulos, seguidores e ele. Jesus nos compara como ovelhas. Mas eu quero te perguntar, o que é uma ovelha? O que você pode me falar de uma ovelha? E se a gente for ver a ovelha, se a gente for procurar saber, a gente vê que é um animal domesticado, que pode ser domesticado, é um animal dócil, um animal que só come pastos verdejantes, é um animal que não come qualquer coisa. A ovelha só come capim verde, capim fresco. A ovelha, ela é um animal que ela segue a voz do pastor, ela não segue outra voz. Mas também nós vemos que a ovelha, ela é indefesa, ela não tem garras, ela não tem nada que faça ela atacar uma presa. A ovelha é um animal dócil, um animal para ser cuidado. Amém? E a gente vê que na natureza, todos os animais têm uma qualidade, né? Uns são a arrancada, outros são a agilidade, cada um tem uma qualidade, mas a qualidade da ovelha é ser um animal dócil, um animal que produz lã em todo o tempo. É um animal, que nem eu disse, que não come qualquer coisa, diferente do bode. Porque o bode, ele é considerado até, eu não lembro agora a palavra, né, que fala, mas ele come de tudo, até plástico, papel sujo, come de tudo, né? Mas a ovelha não, a ovelha é um animal que ela só come aquilo que o pastor leva ela a comer, só come grama verde, ela é seletiva. E é isso que o Senhor nos compara. O Senhor nos compara com ovelhas. Aleluia. Como eu disse, né, todo animal ele tem um propósito, uma habilidade, né? Já a ovelha, ela não é assim.
porque ela foi criada, queridos, para estar no aprisco, aleluia, para estar na casa. O aprisco ali simboliza casa, simboliza lugar de proteção. A ovelha é assim, a ovelha foi criada para estar na casa. Por isso Jesus nos chama de ovelha, porque nós somos criados para estar na casa, aleluia. Nós não fomos criados para estar longe do nosso pastor. E eu quero fazer aqui dizer algo. O pastor aqui é Jesus Cristo, tá? O nosso pastor é Jesus. As ovelhas são de Jesus. O Senhor concede a nós pastores, pastoras para cuidar de nós, para ajudar nessa tarefa, mas as ovelhas são de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, queridos, Jesus ele nos compara com a ovelha, porque ele sabe também que nós temos certas limitações, e nós, como seres humanos falíveis, né, que falhamos mesmo, nós às vezes não sabemos discernir entre o bem e o mal. Eu vi uma história que até brincam, né, que falam que a ovelha, ela é um animal tão assim, às vezes meio lento, uns falam assim, até meio sem noção, que é capaz de a ovelha estar tomando água num rio, um jacaré vir comer ela, não sabia nem que ele comeu ela. De tão assim que ela é, de tão assim que ela não percebe, às vezes, que ela está sendo uma presa ali. Então, por isso que ela tem a necessidade do pastor, de estar sendo guiada pelo pastor. E nós, queridos, como que nós somos assim também? O Senhor sabe que nós, longe deles, sem a presença do Espírito Santo, nós erramos, nós vamos para caminhos errados, a gente vai para lugar onde não tem pasto verdejante, a gente erra na família, a gente erra no trabalho, a gente erra nas finanças, a gente só vai errando. Se a gente não tiver o discernimento do Espírito Santo, de Jesus sobre a nossa vida, nós vamos só errando, e a gente tem uma grande tendência a cair no abismo, que é o que acontece com uma ovelha quando ela está sem pastor. Uma ovelha sem pastor, ela é presa fácil, e ela tem uma tendência muito grande de cair no abismo. E assim somos nós, amados. Essa palavra hoje é uma palavra para mostrar para mim e para você que ovelha precisa de pastor. Ovelha tem que estar na casa. Se você acha que você é ovelha e você pode ficar longe da casa, você está muito enganado. Se você ficar longe, você é presa fácil. Longe de Jesus, nós estamos em perigo. Longe de Jesus, nós vamos estar sempre em perigo. Queridos, olha que coisa tremenda. Que lá em Gênesis, olha o que fala em Gênesis. Queridos, eu fico cada vez mais apaixonada pela palavra do Senhor. Porque cada vez que ela se revela para a gente, tem coisas que às vezes a gente não percebe na primeira, na segunda, na terceira vez que a gente lê. Mas cada vez ela vai se reavivando na nossa vida, e isso é tão maravilhoso. Eu não sei se você já teve esse entendimento que eu vejo hoje aqui. Vamos ver lá em Gênesis 1, o versículo 10 e 12. Como fica claro para nós. Gênesis 1, 10 e 12. Aqui a gente vê a criação do homem, né? E a gente vê coisa muito interessante aqui. Então vamos lá. Gênesis 1, 10 e 12. Diz assim, ó. A porção seca chamou Deus de terra, e o ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes, e árvores que frutifiquem, que deem fruto segundo a sua espécie,
cuja semente seja nele sobre a terra. E assim se fez. Queridos, presta atenção nisso. O Senhor deu ordem para quê? Para a terra produzir ervas. Aleluia! O Senhor, Ele fez a terra, mas da terra, a terra que produziu ervas, que produziu árvores, que produziu sementes, foi a terra que produziu. Por isso que quando você tira algo da terra, se você tira uma árvore da terra, ela tende a morrer. Se você tira uma planta da terra, ela morre. Por quê? Aleluia! Porque ela está longe daquilo que a criou. Ela está saindo, ela perde a vida. Ela perde a vida, porque quem criou ela foi a terra. A própria terra criou. Então não pode tirar do Criador, você não pode sair longe do teu Criador. A mesma coisa aconteceu com os mares, está lá em Gênesis 1, 20 e 21, que diz assim: disse também Deus, provém-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejavam, os quais povoavam as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. E Deus viu que era bom. Então a gente vê aqui, e houve, quando o Senhor fala aqui no 20, disse também Deus, povoem-se as águas, e encha de enxame de peixes. Quando você tira um peixe da água, ele morre, porque a natureza dele é a água. Agora olha quando o Senhor nos cria, olha como que ele fala, está lá no versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as águas dos céus, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aleluia! Queridos, quando o Senhor foi criar os homens, a humanidade, estava ali a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. E Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Nós somos gerados dele, amados. Se nós somos gerados de Cristo, nós não podemos ficar longe dele, porque longe dele nós morreremos. Nós temos morte espiritual, porque nós falamos de vida e vida eterna, e morte eterna. Se a nossa natureza é uma natureza para estar perto de Deus. Olha que coisa mais tremenda isso. Porque quando às vezes, amada, a gente fica batendo em murro, dando murro em ponta de faca. Às vezes a gente quer ficar longe da presença do Senhor. Isso não vai levar a nada. A gente tem que entender. Nós somos criados por Deus, criados de Deus. Então nossa natureza é natureza espiritual, é natureza de Deus. Então nós temos que viver perto do Senhor. Não adianta ficar longe, amados. Não adianta, nós temos que ficar perto do Senhor. Aleluia! Coisa mais linda isso. Porque tudo aquilo que você rouba da natureza está morto. Tudo aquilo que você arrancar da natureza vai estar morto. Então por isso que nós temos que estar perto do Senhor, porque a nossa natureza é natureza espiritual. Aleluia!
Amados, coloca isso na sua mente. Você foi criado à imagem e semelhança de Cristo. A gente olha para Deus, a gente vê como Ele é soberano, como é maravilhoso. Nós olhamos para a vida de Jesus, nós ficamos encantados. Queridos, você é extraído dessa natureza, aleluia. Você é extraído dessa fonte. Por isso tem fonte aí dentro de você. Tem coisas boas dentro de você. Não se esqueça disso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode sair do mundo, e tem que sair mesmo. Mas de Deus você nunca pode sair. Você tem que ficar perto. Jesus disse: eles são as minhas ovelhas. Foram criados para estar no aprisco, né? O Senhor, Ele conta aquela parábola da ovelha perdida. De repente, eu e você poderia pensar assim: uma só se perdeu, então eu vou ficar com as outras e não vou atrás de uma, pelo menos, né, as outras estão aqui. Mas o Senhor é diferente, o pastor é diferente, porque o Senhor, Ele sabe que as 99 que estão no aprisco, elas estão protegidas, elas estão na casa. Mas aquela uma que está perdida, ela está em perigo. Aquela que saiu do aprisco, ela está em perigo. E o pastor vai atrás dessa ovelha. Por isso que ele conta essa parábola. Porque nós, longe da presença do Senhor, longe da casa do Senhor, nós estamos em perigo. Nós vamos estar sempre em perigos. Porque nós não vamos ter a proteção do nosso pastor. Sempre será assim. O Senhor, Ele fala que nós temos, né, aqui em João 10, como eu já te falei, Ele fala que nós temos a nossa identidade de ovelha, né? O versículo 1 e 2 diz: em verdade vos digo, o que entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Nós somos ovelhas e o Senhor é o nosso pastor, aleluia. E Ele fala que as ovelhas, Ele começa a falar e as ovelhas reconhecem a tua voz. Quando o Senhor começa a falar conosco, amados, a gente vai reconhecendo a voz do Senhor. Às vezes nós estamos numa pregação, nós estamos ouvindo louvor e a gente começa a ouvir a voz do pastor, a gente começa a ouvir a voz do Senhor, porque a ovelha conhece a voz do pastor, a ovelha conhece quem está falando. E quando, né, o Senhor fala que o pastor, ele cuida dessas ovelhas, né? E Ele chama, a palavra diz que Ele chama pelo nome as ovelhas. Aleluia, o Senhor te chama pelo nome. Como é maravilhoso saber isso. Como é maravilhoso nos colocar como as ovelhas de Jesus e saber que Ele nos chama pelo nome. Então, sempre com o pastor, ele vai cuidar de uma outra ovelha. Né? Ele coloca aquela ovelha que está ferida, ele coloca nas costas para carregar a ovelha. Mas enquanto isso ele vai falando sempre para que as outras estejam ouvindo a voz dele. É assim que o pastor faz. Às vezes essa palavra é uma palavra que às vezes está curando alguém. Uma palavra às vezes de cura para alguns. E essa pessoa está como se fosse essa ovelha hoje nas costas do pastor. E o pastor falando: você é minha ovelha. Você pode estar longe, você pode estar ferida, mas eu te carrego nas costas. Eu te carrego. Enquanto isso eu vou falando com as outras. Porque tudo que eu estiver fazendo com você eu estou ensinando. As outras estão me ouvindo, as outras estão sentindo o meu cheiro, estão ouvindo a minha voz.
E às vezes o pastor, ele tem que pegar o cajado e tem que nos puxar, tem que fazer, tem que cuidar de nós, tem que pegar a vara. Às vezes é necessário, mas isso ele só faz com quem é ovelha, queridos. Então, se eu e você estamos, às vezes, passando por um momento de que o Senhor está pegando com um cajado em nós, o Senhor está com a vara sobre a nossa vida, se sinta confortável. Às vezes é um momento de dor, às vezes, mas é um momento de olhar. Se você sabe quem você é em Cristo, você sabe que você é ovelha, você está sabendo que é o seu pastor que está te cuidando, aleluia. E às vezes é necessário isso. Nós precisamos entender a nossa identidade. É muito importante isso. Porque quando você, que nem eu acabei de falar, quando você é corrigido, você sabe que você está sendo corrigida pelo seu pastor, porque você é ovelha. E sempre que o pastor corrige, que o pastor pega o cajado e traz de volta, porque às vezes tem ovelhinha que quer passar na frente, que está muito apressada, que está indo para algum caminho errado, está indo para algum precipício, e o pastor tem que pegar com o cajado e trazer para perto. Então, se você às vezes está passando por isso, sinta o amor de Deus pela tua vida, porque você é ovelha do Senhor, amém? Quem leva, queridas, as ovelhas é Jesus, né? Ele fala que Ele leva, Ele é o pastor, Ele diz, né, eu posso te ajudar por esse caminho. O Senhor, Ele fala para nós, né, deixa que quem vai levar para fora é Ele. Quem vai te levar para pastos verdejantes é o Senhor. É Ele que te leva, querido, para lugares melhores. É o Senhor que te conduz. É o Senhor que te conduz para um bom casamento. É o Senhor que te conduz para um bom emprego. É o Senhor que te conduz para uma faculdade. É o Senhor que te conduz. Se você é ovelha do pastor, o Senhor vai te conduzir. A palavra diz que Ele nos conduz para fora. Porque quando é preciso ir para fora, é Ele que te conduz. Se não for Ele te conduzindo, você vai estar em perigo. Não se esqueça disso. Né? Olha que coisa interessante. Né? Fizeram um teste, você já deve ter talvez até visto isso já na internet. Fizeram um teste num lugar que tinha as ovelhas e colocaram as ovelhas ali e colocaram pessoas para começar a chamar essas ovelhas. Aí ficavam chamando, cada um fazia um jeito de chamar, né? Tentava fazer uma coisa parecida com o do pastor, iam lá e tentavam, né? E as ovelhas nada. As ovelhas não se moviam, não tinha nenhuma expressão. Aí quando o pastor vai e o pastor fala, aí elas começam a se movimentar e elas vêm em direção do pastor. Ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Ovelha não fica ouvindo coisas que vêm de outras pessoas. Ovelha ouve o seu pastor. Por quê, amados? Porque está aqui, ó, a sua identidade. A sua identidade está formada. Isso é tão importante, por isso que é tão importante a gente ter a nossa identidade formada, formar a identidade nos nossos filhos, saber quem eles são, saber da identidade deles. Porque tudo que você receber de que for ao contrário disso, você vai rejeitar, porque você sabe que não é para você. Então isso é muito importante. A conexão do homem e Deus é tremenda. E quando o homem se desconecta de Deus e não sabe quem ele é, ele fica perdido, fica doente. Eu sei quem eu sou porque eu descobri que eu tenho um pastor. Glória a Deus. Você sabe quem você é porque
Porque você sabe que você tem um pastor. Porque aquela ovelha que ela está ali, ela não sabe quem é o pastor, ela não ouve voz nenhuma. Mas agora aquela que está no aprisco, ela sabe quem é o pastor e ela ouve a sua voz. E aí ela tem confiança. Ela tem confiança para sair fora do aprisco. Ela tem confiança para realizar os sonhos de Deus na sua vida. Tem confiança de ir para aquela faculdade tão desejada, porque ela sabe que o pastor vai estar conduzindo. Tem confiança naquele casamento que o Senhor colocou na vida, porque ela sabe que foi o pastor que conduziu. Aí nós vamos estar prontos para sair para fora, em nome de Jesus. Você não vai deixar de cumprir com o seu propósito, em nome de Jesus, porque você sempre vai entender a sua identidade e você vai saber quem está te conduzindo, em nome de Jesus. Davi, ele nunca foi, queridos, para uma batalha sem antes buscar a Deus. Ele vencia muitas batalhas. A gente vê na palavra do Senhor que ele não perdia batalhas. Só que tem um porém. Em todas as batalhas ele perguntava para o Senhor. Ele tinha isso muito claro e por isso ele não perdia nenhuma batalha. Eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, que a partir de hoje, em nome de Jesus, você não vai fazer mais nada sem antes perguntar para o Senhor, queridos. Às vezes você está tendo muitas batalhas que você está perdendo. Às vezes você pode estar perdendo batalhas importantes, mas você precisa rever se você está perguntando para o Senhor se Ele quer que você vá para essa batalha. Um grande mal nosso do ser humano é isso. Às vezes nós entramos em coisas, em lugares, nós nos colocamos em situações que Deus não nos mandou entrar. E por isso nós não vencemos. Então você e eu, nós precisamos perguntar tudo para o Senhor. Em nome de Jesus, tudo que você for fazer, por menor que seja, pergunte ao Senhor. Peça direção para que você possa vencer todas as suas batalhas. Em nome de Jesus. A gente, aqui fala assim, a partir de hoje, né, Ele é o pastor. E eu tenho que ter confiança de andar com o Senhor. Precisa ter confiança em Deus. Nós precisamos ter isso. Quando você reconhece o seu pastor, você tem intimidade com ele. Está junto. Isso gera, né, a identidade de ovelha. Porque a ovelha, ela está junta o tempo todo do pastor. Você tem confiança de sair do aprisco e o pastor tem confiança também de te levar. Porque a palavra aqui diz também que fala que o pastor só leva as suas ovelhas. Capítulo 10, né, de João, versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Né? No 4 diz, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Na verdade é esse versículo que eu queria falar. Versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante deles. Só vai sair com o pastor aquelas que são ovelhas dele. Você entende isso? Se você tem que reconhecer o Senhor como seu pastor, para que Ele te reconheça como ovelha. É quando nós nos entregamos, nós fazemos aquela confissão
de que nós aceitamos o Senhor na nossa vida como o único Senhor e Salvador. É quando nós nos colocamos nessa posição, na posição de filhos, na posição de ovelhas. Então o pastor só vai sair com aquelas que são dele, com aquelas que são suas. Glória a Deus. O pastor não leva para fora se elas não conhecerem a sua voz. A intimidade é o que garante cumprir o propósito. Se a gente vê lá em Marcos 8, 27 ao 29. Vamos lá, Marcos 8. Fala assim: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes respondeu: mas vós, quem dizes que eu sou? E respondeu Pedro. E Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Então, quem é o Senhor para você? Você precisa reconhecer Cristo na sua vida. Porque quando você reconhece Cristo, Ele te reconhece. Então aqui Pedro fala: tu és o Cristo. O Senhor é o Cristo, o Senhor é nosso Salvador. O Senhor é aquele que nos leva para pastos verdejantes. O Senhor é aquele que nos conduz para lugares de descanso. O Senhor é aquele que nos dá vida eterna. Esse é o Senhor. Eu só ouço a voz do pastor e ele fala. Quando eu ouço a voz do pastor e ele fala comigo, a gente mesmo não entende às vezes, mas a gente obedece. Às vezes o Senhor fala coisas pra gente que às vezes a gente não entende, mas por sermos ovelha, nós obedecemos. Às vezes, queridos, nós somos uma mente, a nossa mente, assim, acha que a gente tem que entender tudo, e nem sempre a gente tem que entender. As coisas de Deus são diferentes. Às vezes Deus vai deixar a gente assim, vai conduzir a gente para lugares, para caminhos que Ele não vai nos explicar direito, Mas a gente sabe que o caminho que o Senhor conduzir sempre será bom, em nome de Jesus. E eu quero te dizer aqui 3 pontos dessa mensagem. O primeiro, que está lá, no Salmo 23. O primeiro: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na realidade, queridos, no hebraico, o que está dizendo aqui é: o Senhor é meu pastor e Ele não vai nos faltar. Essa é a compreensão. O Senhor, por Ele ser o meu pastor, Ele não vai me faltar. E Ele não me faltando, não me falta nada. Mas a compreensão aqui é essa: o Senhor é meu pastor e Ele não vai nos faltar. Em nome de Jesus, essa é uma garantia que o Senhor estará conosco todos os dias. O Senhor nunca vai nos faltar. O Senhor nunca vai faltar na tua vida para te conduzir. Em nome de Jesus. Agora o versículo 2 e 3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O Senhor está falando: quando você anda comigo, eu cuido de você.
o inimigo não terá sucesso sobre a tua vida. Ele que te conduz, é Ele que nos leva para junto de lugar. Davi, ele entendia isso, que o Senhor, ele levava ele para pastos verdejantes, para lugar de descanso. Ele que refrigera a alma, Ele que guia pelas veredas da justiça. É o Senhor que nos conduz para este caminho. Às vezes você pode estar achando que o seu caminho não está muito bom, que você está indo para caminhos errados, para caminhos tortuosos. Mas por quê? Porque às vezes não é o seu pastor que está te conduzindo, às vezes é você mesmo. Por isso que você tem que entender, se você quer ir para estes lugares, é o pastor que conduz para esses lugares. Aleluia. Quando o pastor sai, as ovelhas ficam em perigo. Então a gente tem que entender. O versículo 4 fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você ande para lugares perigosos, o seu pastor está contigo. Se você está com o seu pastor, a onça pode ficar de longe te olhando, querendo te devorar, mas ela não chega perto de você, porque o pastor está com você. Aleluia. Ela pode até rodear, ela pode até ficar ao seu derredor, mas quem está perto é o Senhor de você, e Ele te protege, e Ele te guarda, em nome de Jesus. E quando fala, o teu cajado, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não dá uma impressão aqui que a vara e o cajado, quando fala me consolam, a gente já pensa em uma coisa carinhosa, me consola, aquela vara vai ficar passando nas minhas costas, fazendo carinho em mim. Esse consolo é o consolo de pegar você, é o consolo de cuidar de você, de se você está passando na frente do pastor, você está indo para um lugar perigoso, ele vai lá e te dá uma varada e te puxa com o cajado para falar: não, aí não, volta, vem para cá, você tem que ficar atrás de mim. Você tem que ficar atrás de mim, porque eu vou à tua frente, aleluia. Eu que vou na sua frente. E quando você quiser passar na minha frente, é perigoso. Você tem que ficar atrás para eu ir na tua frente, em nome de Jesus. Eu já vi falar que o Senhor, eu já vi falar que tem, às vezes, ovelha que está desobediente, e fala que o pastor, o que ele faz? Ele vai lá e quebra a perninha da ovelha, porque ele vê que ela não está sendo obediente, ele vai lá dar uma quebradinha na perninha dela, porque aí ele pega e carrega ela no colo, carrega ela no ombro. Às vezes, amados, às vezes eu e você, às vezes estamos com uma perninha quebrada, às vezes estamos passando por uma correção do Senhor, mas o que é lindo saber é que a correção é do seu pastor, a correção é daquele que está te colocando em cima das costas dele para cuidar de você. Então, se eu e você estamos numa condição desta, se de repente você acha que você está passando por um momento assim, aleluia, porque você é ovelha, porque o seu pastor está cuidando de você. Isso é muito importante nós sabermos, porque isso me dá a identidade de filho, me dá a identidade de ovelha, que o Senhor cuida, porque o Pai corrige a quem ama. Então, se você está sendo corrigido, aleluia, o Senhor te ama, mas essa correção é sempre para trazer para perto, é sempre para fazer com que eu e você venhamos caminhar junto e ter cada vez mais intimidade com o Senhor. Talvez seja Deus quebrando realmente a nossa perninha, Mas em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida,
que essa área que você está, às vezes, passando por uma dificuldade, se é, por exemplo, no teu casamento, se você está passando uma dificuldade na sua casa, eu profetizo que você vai ser depois curado, a sua família vai ser restaurada e você vai testemunhar, você vai ensinar outras pessoas a viverem um casamento abençoado. A área que o Senhor estiver te tratando é porque Ele está te lapidando para você ser bênção e bênção na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Queridos, como eu falei, a ovelha, ela é um animal dócil, mas a ovelha ela tem um grande problema. Porque a ovelha, começa a vir sobre ela várias, tipo moscas. E essas moscas, elas entram nos ouvidos delas e vai colocando larvas ali. E chega ao ponto da ovelha ficar enlouquecida, porque aquilo começa a zumbir, começa a criar larvas dentro dos ouvidos dela. E isso deixa ela louca. É onde que ela começa a bater cabeça, ela começa a bater nos lugares, porque ela quer tirar aquilo que está incomodando ela. Quando o Senhor fala aqui que Ele unge, o Senhor unge a cabeça com óleo. Aleluia. O Senhor fala aqui que Ele unge a cabeça. O pastor realmente, pastor de ovelha, ele carrega uma bolsinha com óleo. Essa bolsinha com óleo é para realmente jogar na cabeça da ovelha. Porque, amados, esses zumbidos, às vezes eu e você estamos com zumbidos na nossa cabeça. Às vezes está vindo coisas externas e estão colocando larvas dentro de nós. Estão colocando larvas e estão nos deixando enlouquecidos. Às vezes nós estamos vivendo tempos de que tudo é uma mentira praticamente. Nós vivemos o tempo que a gente vive vendo as coisas no Instagram, Facebook, a gente acha que as pessoas são felizes, que as pessoas são perfeitas. A gente acha tudo isso. E isso às vezes vai trazendo coisas para a nossa cabeça. Aí você olha para a tua vida e você fala, nossa, minha vida não é nada. Eu não tenho nada, eu nem bonita sou. Nem bonito sou, eu não tenho família do sonho, eu não tenho tudo perfeito, eu não tenho. Você começa às vezes a se comparar. Isso vai te enlouquecendo. Isso vai fazendo, se você não tem a sua identidade formada, se você não sabe quem você é, você fica com esses zumbidos. Quando fala que esses zumbidos na nossa cabeça, são coisas que Satanás começa a colocar, começa a soprar nos nossos ouvidos. Isso vai enlouquecendo, a pessoa vai ficando desesperada. E se a pessoa não sabe, que nem eu falei, ela não sabe quem ela fica louca. Porque ela fica achando que tudo que as pessoas estão vivendo, elas são perfeitas. Que a vida delas é perfeita. Mas não existe nada perfeito, queridos. A perfeição nós vamos atingir só na eternidade. Então não compare a sua vida com essas pessoas. Tenha a sua identidade formada, quem você é. Você é filho amado do Senhor. Você é aqueles que o Senhor escolheu. O Senhor te chama pelo nome. Você é a ovelha do Senhor. Você é nação eleita, sacerdócio santo. Você é tudo isso. Você tem que saber quem você é. Então, que em nome de Jesus, e quando fala sobre ungir a nossa cabeça, derramar azeite fresco, o poder do Espírito Santo sobre nós. E Ele vem sobre nós quando nós lemos a palavra de Deus. A palavra vem com unção
unção vem encharcando a nossa mente e vai derramando óleo fresco do topo da cabeça até as plantas dos pés. E quando vem esses sopros, vem essas moscas querendo criar ninhos dentro de nós, não consegue, porque a palavra, ela está em nós. O capacete da salvação está aqui. A nossa mente é mente obediente a Cristo. Então, se eu e você temos que ter essa confiança, essa certeza de quem nós somos em Cristo. Em nome de Jesus. E no versículo 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Você nasceu para estar na casa, aleluia. Se você está desviado, amado, volte hoje para a casa do Senhor, porque é isso aqui que te espera. Bondade e misericórdia certamente te seguirão todos os dias da sua vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A sua morada é morada celestial. Aqui é muito pouco o que o Senhor tem para nós na eternidade. Então, em nome de Jesus, volte para os caminhos do Senhor. Saiba quem você é. Amados, eu vi algo que eu achei muito interessante. Por isso que eu quis falar sobre identidade. Foi feito um estudo com pessoas que têm depressão profunda. E esse estudo, ele mede o cérebro da pessoa. E numa ressonância magnética, quando é feita uma ressonância magnética, aparece em pessoas que têm depressão profunda, tem uma área do cérebro que ela não funciona, ela não tem atividade. E você imagina qual é essa área? Essa área, ela chama ínsula. Essa área do cérebro que não tem atividade é a área que fica a nossa identidade. Olha como é sério eu e você sabermos quem somos. Porque é onde fica a identidade e a prova de que uma pessoa, ela perde na sua mente quando essa área está apagada. O seu cérebro precisa saber quem você é. Quando você fala quem você é, você está trazendo informação para o seu cérebro. Quando você lê a palavra e o Senhor está falando que você é ovelha, que Ele cuida de você, que Ele vai te levar para pastos verdejantes. Quando você se alimenta da palavra, você está alimentando sua identidade. Você está fazendo com que esse seu cérebro, essa parte que não está produzindo, que não está ativa, você começa a trazer informação para ela. Porque uma pessoa, às vezes, que está em depressão profunda, ela realmente não sabe quem ela é, ela acha que ela não é merecedora de nada. Começa a ficar com conflitos. E o maior arma de Satanás é realmente não nos fazer com que a gente não saiba quem nós somos em Cristo. Não saiba que você é filho, e filho é herdeiro. Não saiba que você é ovelha, que o seu pastor te guia. Todas as vezes que você recebe uma palavra contrária, você tem que rejeitar. Porque esse estudo fala também que quando você recebe palavras, que nem quando você fala, queridos. Por isso, o quanto é importante tomar cuidado com o que a gente fala. Se eu falo para uma criança, você é burra, esse estudo fala que tem 24 horas para a criança ou para quem recebeu a palavra para assimilar. Se ela não tem identidade formada, o que ela faz? Ela guarda aquela informação. E ela guarda como sendo verdade. Aí vai lá para a ínsula. Quem você é? Burra. Quem você é? Preguiçoso. Quem você é? Desastrado. Tudo que você fala, se a criança
o adulto, quem for, não sabe quem é, aquilo vai registrando como uma verdade. Agora, se na mente dos nossos filhos, na nossa mente, sabe quem é, eu rejeito essas palavras, eu não aceito, porque eu sei que eu não sou isso. Isso não vai ficando no meu coração, isso não vai me trazendo tristeza profunda, isso não vai me trazendo insegurança, isso não vai me trazendo síndrome do pânico, isso não vai me trazendo depressão profunda, isso não vai me trazendo doenças da alma, porque a minha mente está cheia do amor de Cristo, a minha mente sabe quem eu sou. É isso que eu quero falar para você nesta noite. Você precisa saber quem você é. Aleluia, porque o seu pastor está na casa, o seu pastor está aqui, o seu pastor está aí na sua casa, e Ele quer que você reconheça Ele como pastor, para que Ele venha te reconhecer como ovelha. Então, em nome de Jesus, amados, se você estava com dúvida ainda, se você está longe do aprisco do Senhor, volte, porque longe de Deus você é presa fácil. Satanás quer te devorar. Então não fique longe da presença do Senhor. E que no nome de Jesus Cristo, nenhuma dessas moscas venham soprar sobre a tua cabeça. Que no nome de Jesus eu quero profetizar sobre a tua vida agora. Se alguém que está assistindo essa palavra hoje, se a mente dessa pessoa, ela se sente como essas ovelhas, sente que tem recebido palavras, recebido coisas que está deixando a mente atormentada, a mente desequilibrada, eu profetizo agora sobre a tua vida, que o pastor está derramando óleo, está repreendendo toda palavra contrária, está ungindo os seus ouvidos para ouvir somente a sua voz. E que no nome de Jesus Cristo você não receba nada que não venha do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora. Amado Deus, como é bom, Pai, saber que nós temos um Pai, que nós temos um pastor, que nós temos, Pai, quem está cuidando de nós. Como é bom, Pai, saber, Pai, que fomos gerados do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que cada uma desses irmãos e irmãs que estão ouvindo a sua palavra, que tenha suas identidades formadas em Cristo. E que venha, Senhor Deus, ter a mente blindada pelo Senhor, para que nada venha de fora, que venha, Senhor Deus, fazer com que eles percam a sua identidade. Eu profetizo sobre cada vida, que a identidade de Cristo esteja na mente e do coração de cada pessoa nesta noite, em nome de Jesus. Eu te abençoo, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.